Bem-vindo ao Atualiza, o podcast da melhor faculdade de Manaus. Para você que não me conhece, sou o professor Rafael Amoedo, professor do curso de Direito do CIESA, e aqui você fica por dentro de tudo que acontece em Direito, Tecnologia, Saúde e Gestão. Siga as nossas redes sociais e vamos para mais um episódio do Atualiza CIESAcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema indispensável para qualquer profissional, mas principalmente para aqueles que talvez desejam cursar a área contábil, sobre os desafios e as possibilidades da carreira de contador no século XXI. E eu recebo com muita alegria, uma satisfação imensa, o professor Giovanni Silva, que é um contador, mas é referência na área contábil, é o nosso papiro contábil, ele vai explicar um pouco como funciona, é mentor para o tão famoso exame de suficiência. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Atualiza. Rafael, muito obrigado pelo convite, toda a equipe, a instituição, por me receber aqui e torço para que alguns dos meus alunos, eu espero comunicar aos meus alunos desse episódio, que sejam bem-vindos a essa conversa. Eu sou o professor Giovanni Silva e eu ensino contabilidade, ajudando os estudantes e os graduados em contabilidade a serem aprovados no exame CFC, estudando 2 horinhas por dia. Mesmo que já tenham reprovado muitas vezes, então se você já reprovou muitas vezes no exame CFC, eu posso te ajudar a ser aprovado. E para você que está inseguro, não sabe exatamente como que essa prova acontece, também posso ser útil na sua preparação, mas a gente roda uma pesquisa, eu rodo uma pesquisa com os meus alunos. E mais de 80% que se torna meu aluno tenta fazer a prova sozinho, reprova, aí depois que ele me procura. Então, assim, as chances são de quem está me ouvindo agora, que não fez a prova ainda, esteja envolvido com aquela sensação, eu vou tentar primeiro, se der errado, eu procuro o professor. Então, eu já estou à disposição aqui, te desejando boa prova, se você vai só testar, e te esperando em breve lá no Papiro Contábil. Perfeito, professor. Professor, eu quero lhe ouvir primeiro e dizer onde nasceu esse desejo de ser contador e como é que foi a trajetória até aqui. Ah, maravilhosa. Eu acho muito legal quem tem e, de alguma forma, encontrou na contabilidade, ou melhor, encontrou a contabilidade como sendo seu sonho. Eu torço para que você viva essa realidade, não foi a minha. E muitos dos alunos que eu já tive contato e formaram em contabilidade, colegas de profissão inclusive, eu fui escolhido pela profissão no contexto de que eu queria um curso e o dinheiro que eu tinha, ou a segurança que eu tinha com o pouco dinheiro que eu possuía, não me dava a certeza de encarar um curso mais caro. E aí na faixa de preço, eu tinha ali alguns cursos que à época eram contabilidade, administração, economia, e eles basicamente eram a mesma faixa de preço, e havia outros como odonto e direito que eram quase que o dobro do valor que eu pagava. Acho que hoje a realidade é diferente, mas na época, em 2009, foi o ano que eu escolhi a faculdade. E à época eu escolhi contabilidade por ser naquele momento a que eu tinha condições de pagar com segurança. E assim, sei que essa era a minha realidade da época, meu pensamento da época. Conheço pessoas que tinham menos condições que eu à época e optaram por um outro curso e foram em busca e conseguiram. À época eu busquei uma segurança. Olha, eu era tenente do Exército à época, só que era o tenente temporário, que só fica a cada 1 ano. E dizia, olha, se der errado aqui com um salário lá fora do Exército, com serviço público, eu queria um curso que eu conseguisse pagar com o salário da época. E aí eu escolhi contabilidade pela condição financeira, pela limitação que eu tinha à época. Não era meu maior sonho, não. Só que eu conheci na contabilidade a profissão de auditor fiscal, que hoje eu exerço a profissão de auditor fiscal. Então eu conheci na graduação o que era concurso público, eu não conhecia o que era concurso público. Há pessoas que tiveram uma boa instrução familiar. Eu tive uma boa instrução familiar no contexto de educação de vida, de não meter a mão no que não é meu, essas coisas assim não me faltaram. Mas por ser na minha família a primeira pessoa que teve ensino superior, meus pais não tiveram, Meu pai é vendedor de queijo e minha mãe é empregada doméstica. Então, no cenário que eles me colocaram,
eu fazia cursinho na Dona Valdina, lá no bairro, ensinava português e matemática, e tentava o vestibular, tentava os cursinhos, os concursos da época de faculdade, e não tinha êxito, né? Não conseguia êxito porque a preparação que eu tinha, o melhor que os meus pais conseguiam me ofertar e o melhor que eles enxergavam era a Dona Valdina, lá no bairro. Então, como eu não tive essa instrução, eu fui descobrir o que era concurso público já estando na vida militar, e aí conheci a carreira de auditor fiscal e alguém falou, olha, a área contábil é uma boa área para quem quer trabalhar como auditor fiscal, e falaram coisas de remuneração. E à época eu era militar e tinha um colega major, eu era tenente temporário. E aí um major, para quem não conhece a carreira militar, já é um posto bastante elevado. A gente está falando de um oficial, aí você tem um tenente, capitão, major, e aí esse major fez o concurso para auditor fiscal de um município, voltando para morar na cidade dele. E aí o auditor fiscal municipal surgiu na minha mente, essa ideia. Hoje eu sou auditor fiscal no município de Manaus. Então eu escolhi a carreira, não era o meu sonho, mas quando eu escolhi a carreira, passou a ser minha escolha. E aí eu não escolhi com o peso de achar que eu queria outra coisa. Eu escolhi, e aquela minha escolha foi uma escolha feliz, assim, eu entendi que aquela minha foi uma boa escolha. O senhor falou sobre áreas em que o contador ele pode atuar, e uma delas é o auditor, onde o senhor está atualmente. Mas o aluno que quer fazer o curso, que assim como o senhor pensou no bolso, pensou em mercado, que áreas o contador consegue atuar hoje ainda, né, nesse ano de 2025, com o IA, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo? Olha, a contabilidade ela está inserida no nosso dia. Dentro da área contábil, está muito alinhada a área contábil, a área fiscal e administrativa. Então, é comum que o exercício da atividade contábil envolva pelo menos a área administrativa, no contexto de lidar com a equipe de trabalho, com pessoas. A área fiscal, e em especial a área tributária, é uma área que ela dá muitas possibilidades para ganhos financeiros no contexto de realização profissional. Basta você enxergar que não há intenção que tributos deixem de existir. E basicamente hoje a tributação ela está numa fase de mudança, né, por ocasião da reforma tributária, mas basicamente nós somos tributados em 3 momentos. No nosso momento de auferir renda. A cada momento que a gente aufere renda, existe uma tributação. Então é muito comum que os contadores sejam lembrados na declaração do imposto de renda. É verdade. Então ele é um momento que o contador é bem lembrado pelas pessoas. Mas a gente também paga tributo no consumo, que são basicamente essas 3 formas em que o cidadão é tributado. Quando ele aufere a renda, quando ele consome, então todo consumo seu está sendo tributado. Ainda que você não seja a pessoa que vai como contribuinte de direito, que tem que ir lá fazer a entrega do recurso ao fisco, mas o contribuinte de fato, de você estar comprando, pagando o imposto nas coisas que você paga. Então, consumo. E a terceira forma que a gente acaba sendo tributado é quando a gente resolve guardar o recurso. Então, se você aufere renda, tributo na renda. Se você consome as coisas, tributo nas coisas que você compra. Mas se você resolve não consumir, vou guardar, aí pronto, ocorre um tributo, é cobrado alguma tributação sobre o rendimento que você resolveu auferir guardando seus recursos. Então, se você optar pela área contábil, é inevitável que você tenha dentro da sua área de atuação lidar com tributos. E aí, lidando com tributos, ajudando empresários a lidarem com os tributos. É comum que os empresários tenham tantas dores para gerenciar na própria empresa que eles preferem ter um profissional qualificado cuidando dessa parte. Tanto é que, respeitadas as atribuições da área jurídica e a área contábil, é muito comum que esses trabalhos se aproximem, seja pela recuperação de créditos tributários, que muitas vezes o trabalho em parceria entre contadores e advogados, seja no próprio planejamento tributário, é muito comum o trabalho em parceria entre contadores e advogados, lógico, respeitando aí a área de atribuição dos outros, mas com a IA,
com a ideia de inteligência artificial não é para nós enxergarmos que a contabilidade, e isso é muito comum, que é uma profissão que tende a deixar de existir. E o meu pensamento é no contexto de que no dia que deixar de existir tributo, aí é bem provável que a contabilidade não exista mais. Mas a IA hoje, ela potencializa o trabalho. Então, eu hoje consigo usar a inteligência artificial para fazer análise dos processos que eu preciso fazer, para lembretes, né? Atualmente, um dos trabalhos que eu exerço está vinculado a uma startup, e aí eu consigo apenas digitar o CNPJ e essa ferramenta que nós criamos na startup, ela faz a busca pelos tributos que a empresa está devendo. Então, aquela pesquisa que era feita manualmente, a gente usa a inteligência artificial para fazer a pesquisa. Mas o lidar com o cliente, ofertar, a entrega, né? Hoje em dia há até prestadores de serviços que já me abordaram oferecendo essa ferramenta, que era assim, ele quer processar a contabilidade. Ele fala assim, eu processo, Giovanni, a contabilidade, processar no sentido de eu faço a contabilidade, né? Eu vou processar a contabilidade da empresa. E aí você, Giovanni, faz só o relacionamento. Então você vai lá, vende o serviço por R$1.000, se for uma empresa com até 5 funcionários, eu processo a contabilidade para você aqui. Então eu faço só a burocracia e você faz o relacionamento. Então esse tipo de mercado tem surgido com mais frequência, de modo que alguém está centralizando o processamento da parte, que é a parte mais braçal da contabilidade, e está sendo cobrado um valor maior pelo relacionamento, exatamente pelo contexto de que com ferramentas você consegue processar maior quantidade. Mas ainda há o mercado para o relacionamento, de você ajudar efetivamente o seu cliente, seja na percepção de mais faturamento, de decisão, né? A contabilidade com a ideia de auxílio no processo decisório, seja pela contratação, né? Há um estudo que diz que pelo menos quando a empresa está crescendo, é comum que ela fique inchada. E pela ineficiência do trabalho daqueles que já estão na empresa, dependendo do nível que a empresa está, se ela reduzir em 1/3 os funcionários que ela possui, é possível que ela continue ainda com a mesma eficiência de trabalho, tendo visto um inchaço. E às vezes essa conversa, um profissional contábil ou administrador, ou né, alguém que trabalha exercendo outra atividade, na consultoria, por exemplo, você conversa com o empresário e ele tem de repente esse insight de aplicar na empresa dele, se for o momento, né, se for o caso. O senhor falou na sua apresentação que o senhor é mentor do chamado e do tão temido exame de suficiência do CRC. Uhum. Muita gente fala do exame da ordem. Sim. Lá os alunos, eu até quando eu vou apresentar que faço o exame CRC, eu tenho que explicar dessa forma. É tipo e OAB. Aí eu quero entender tipo o que é, professor, o exame de suficiência. Conte para mim, né, em linhas gerais, o que é, desde quando passou a ser obrigatório, se sempre foi. Havia, até o ano de 2004, o exame de suficiência nos mesmos moldes que é aplicado o exame de ordem, né? O exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é, para o exercício regular da profissão, é preciso ser aprovado em um certame que não mede a competência profissional, mede a suficiência. São 50 questões no exame CFC, para contabilidade. São 50 questões e você é aprovado acertando metade, apenas 25 questões das 50. Só que o índice de reprovação é comum que chegue em 80%, porque a maioria das pessoas que cursa, e isso acontece tanto no direito, né, que é um outro curso que tem para a aplicação dessa prova, desse exame de suficiência, né, mas na contabilidade, que é onde eu atuo, eu não tenho tanta informação sobre a área jurídica, né, mas na contabilidade, que eu já resolvi todas as provas aplicadas em toda a história do exame CFC. E é comum que o momento da graduação prepare você para enfrentar as variáveis do mercado, não necessariamente o mercado. Então você descobre na graduação as áreas de atuação, você ouve que a tributação é XYZ, mas você precisa vivenciar o mercado para que você aprenda a viver o mercado. Pronto. Então há alguns que afirmam a frase que a faculdade não prepara você para um concurso público e nem é missão da faculdade preparar isso. Da mesma forma, a faculdade ela
instrui você de como funciona o mercado, ela te dá experiências disso, mas você precisa escolher uma área de atuação para viver aquilo intensamente, entender o que é a área de atuação. Então, o exame de suficiência ele não mede a competência, ele mede a suficiência nos quesitos de prova. E muitas das vezes as pessoas que cursaram a graduação, e eu me coloco nessa condição também, a gente não curtiu a contabilidade na graduação como sendo a única atribuição da vida. Então é comum que uma pessoa tenha responsabilidades familiares, trabalho, e o que sobra de sua energia é usada na graduação com muito cansaço. Então, o melhor do nosso proveito na graduação é, quem sabe, um bom proveito. Ele não é a nossa máxima, né? Ainda que seja o nosso esforço máximo, não é a nossa máxima aplicação. Então, é muito comum que eu encontre pessoas que concluíram a graduação em contabilidade, isso independentemente da graduação, se foi presencial, se foi online, se foi na faculdade XYZ, e o cara sai com a sensação de que ele está zerado. E, cara, eu não sei o que enfrentar na prova, porque é um exame que cobra tudo o que aconteceram nos 4 anos da faculdade, então todos os temas podem ser abordados ali, e a falsa percepção de que é só acertar metade. Então, tipo, cara, não é possível, só metade? E aí, quando a pessoa vai lá, ela descobre que para acertar metade é uma prova que foi preparada para só acertar metade quem, de alguma forma, direcionou o estudo para acertar metade. Então, eu não tenho vergonha de dizer isso em nenhum momento, mas foi o exame CFC que mudou a minha percepção sobre carreira. Porque quando eu matriculei em 2009, a faculdade de contabilidade não existia esse exame, porque ele era aplicado até 2004. Aí eu matriculei em 2009, e aí eu formei em 2012. Ele voltou a ser aplicado em 2011. Então eu entrei na faculdade e não existia a prova. Aí eu estava lá no 6º, 7º período, olha, vai... Do nada surgiu agora existe o certame, não sei o quê, é tipo a OAB, tem que fazer e tal. E aí eu vi que na minha sala de aula a galera não queria fazer. Só que a regra do jogo era muito clara. Para exercer a profissão, tem que ser aprovado nesse certame. Então, em 2011, eu vi o que era a prova, e aí em 2012 eu estava no 7º período, e aí fiz o certame. Você pode fazer estando no último ano da graduação. E aí eu fiz a prova em 2012, consegui a aprovação, e vi meu nome no Diário Oficial, que quando se faz um concurso público, é no Diário Oficial que vem o resultado. Por ser um exame nacional, ele sai no Diário Oficial da União, que é o mesmo lugar onde sai o resultado de auditor fiscal da Receita Federal, todos os concursos federais, aí a gente vê no Diário Oficial da União. Então, quando eu vi meu nome no Diário Oficial, aquilo mexeu comigo de alguma forma. Disse, olha, eu fui capaz de fazer essa prova. Na minha sala de aula, muitos não queriam fazer a prova por coisas do tipo, não preciso disso agora, não preciso fazer a prova, então não preciso do registro agora, não tenho profissão. E eu entendia que o melhor momento era aquele, que eu estava na graduação. E eu não tinha muito tempo livre à época. Eu separei 2 horinhas por dia. Então, 2 horinhas por dia para eu estudar os conteúdos que eu entendi que eram os mais relevantes para a prova, baseado nas análises de provas anteriores. E aí, consegui êxito na aprovação. Fui feliz, né, na minha aprovação. E vi nesse mercado, né, a partir do pedido de um aluno. Eu fui ministrar aula na mesma faculdade que eu havia me formado, e uma aluna perguntou, professor, o senhor também trabalha ou só dá aula mesmo? É uma pergunta zoeira, né? Pergunta, né? O senhor também trabalha ou só dá aula mesmo? Eu disse, olha, eu achei que eu estava trabalhando aqui, dando aula. Aí ela disse, não, é porque a gente queria um reforço para o exame CFC. Então surgiu na sala de aula, de uma aluna perguntando do reforço. Eu fiz um reforço presencial, mas a aula presencial eu só conseguia dar aula dia de sábado. E aí eu resolvi gravar uns vídeos para que eles assistissem de casa. À época eu criei um canal no YouTube, no ano de 2016. Criei um canal no YouTube e eu não tinha ferramenta. E como fazer para chegar para eles, né? E quem cunhou o papiro contábil? Legal. Esse apelido, esse nome veio de onde, prof? Eu fui militar do Exército, como oficial do Exército durante 8 anos. E no meio militar, papirar é um termo sinônimo de estudar. Então quando alguém estuda muito, ele é um papirão. Então no meio militar, papirar. E aí quando eu saí do Exército, eu saí com essa ideia de criar
o papiro contábil a partir do pedido dos alunos. Mas eu bem destacava para o senhor isso aí, que era, eu gravei os vídeos para o YouTube para que o meu aluno pudesse estudar da casa dele. Então não tinha seguidores. Eu gravei um vídeo muito simples. Aqui tem muito mais equipamento do que eu pude usar nos meus primeiros vídeos, era uma coisa muito simples num celular. Eu fiz o upload e eu não sabia, eu não tinha ferramentas para limitar o acesso. Então eu postei o vídeo no YouTube e encaminhava esse link para o meu aluno, porque não tinha, né, não tinha visibilidade, então assim, eram poucas visualizações, mas era do meu aluno. Só que eles participavam de grupos e aí compartilharam esses entre eles e outros grupos, e o nosso trabalho foi ganhando escala, até que alguém perguntou no YouTube: professor, você vende curso online? E aí, opa, é uma ideia, é uma possibilidade. E em 2016, foi a primeira vez que eu montei uma turma online para ensinar contabilidade da minha forma de ensinar, que é uma forma leve, assim. A ideia, você perguntou do nome do papiro, a época papirar o termo papirar é estudar. E aí eu fui buscar o porquê que o papiro, que era o papiro, né, na planta. Eu tive a chance de ir ao Egito, inclusive, para ver a fabricação do papiro, como é que era. Mas você colhe e transforma aquilo num papel. É um procedimento, né, para transformar num papel. E o papiro, da planta do papiro, era utilizada como, né, para criar os pergaminhos, porque era uma coisa que era flexível e era leve. Eu falei, pô, então minha forma de ensinar é para ser flexível, prática e leve. Então eu trouxe o papiro contábil nessa percepção de um estudo que é leve, flexível e prático, né, de alguma forma, para ajudar os meus alunos a serem aprovados. E desse YouTube com poucos alunos, Cara, quantos somos hoje? Hoje nós somos cerca de 50 mil pessoas no YouTube, mais de 40 mil no Instagram, são quase 50 mil no Instagram também, e milhares e milhares de alunos, mais de 10 mil alunos impactados no Brasil inteiro, falando de alunos pagantes, né? Porque tem os alunos do YouTube, né? Que o cara me manda assim: fui aprovado só com as suas aulas do YouTube. Aí eu, que ódio! Era para você ter comprado o curso. Que ódio que você passou estudando só com o YouTube. Mas faço brincando com eles, né? Falei, agora que você passou, vamos estudar para concurso. E agora tem que pagar. Acabou o negócio do gratuito aí. Professor, o senhor fala e a gente sente o encantamento pela área contábil. Só que hoje a gente tem visto uma realidade difícil dentro dos cursos. O senhor sabe disso, né? Um certo desprestígio, até esvaziamento das turmas, muito diferente talvez da realidade que o senhor vivenciou. O senhor deve isso a quê? Esses desafios que as instituições têm sofrido em ter alunos de contabilidade. Eu certa vez ouvi uma palestra eu vou falhar no nome, Mário Sérgio Cortella. Ele falava de um dos livros que ele apresenta e ele dizia, eu posso estar falhando na referência, porque pode ser ele ou Clóvis de Barros Filho, porque eu sou muito preso aos dois. E ele dizia assim, que não dá para viver as tristezas e angústias de uma vida que você decidiu não viver. Então, aqueles que escolheram o curso de contabilidade vivem angústias e tristezas que só podem ser vividas por quem escolheu esse curso. Quem escolheu direito, odonto e qualquer outro vai viver as suas outras angústias que são específicas daquela área, daquela carreira. Eu sinto que há muita gente frustrada, não só na profissão contábil, mas nas diversas profissões. E você pode fazer disso a sua realidade, identificar que, como aquelas pessoas estão frustradas, eu também, se escolher aquela profissão, também serei. Só que é um caminho muito igual você olhar uma pessoa muito feliz profissionalmente e dizer, cara, se aquela pessoa se realizou profissionalmente, eu também posso trilhar esse caminho. Essa semana eu lia o livro O Seminarista. E nesse livro, ele foi escrito em 1872. Então, um romance, Bernardo Guimarães. E a história, o enredo, lógico, não quero criar um spoiler aqui, mas incentivar você a essa leitura. Mas aí, ali nós temos a ideia, você, por favor, faça essa leitura, por favor. Mas lá, o Eugênio, ele se vê forçado
a ir ao seminário, porque de alguma forma alguém apresentou para ele que aquela era a vocação dele, mesmo não sendo a escolha dele, mas aquilo foi apresentado como sendo a vocação dele. E aí, por escolher viver não a sua própria escolha, mas aquilo que algum dia alguém, e aí pode ser a família, pode ter sido outra pessoa, mas no enredo, ele se vê numa condição de não viver com Margarida, que é alguém que ele tinha muito apreço, em prol de se entregar ao seminário. E aí, a história nos traz essa clareza do quão caro é você viver aquilo que não é sua escolha. Eu penso que essa é uma das maiores dores. Se você escolheu contabilidade, assim, eu tive essa oportunidade, eu não escolhi num primeiro momento como sendo, não era uma herança familiar, minha família não tinha um escritório contábil, eu não tinha pessoas, eu não tinha, mas eu escolhi um caminho. E a partir do momento que eu escolhi, entendi que aquele era o meu caminho, que eu escolhi aquele caminho, eu encontrei coisas que me levaram a melhores escolhas a partir daquele caminho. Eu não duvido que se eu tivesse enveredado por um outro caminho, eu podia ter encontrado outras dificuldades, podia não ter realizado da mesma forma, mas não me faltaria esforço para viver a minha escolha. E eu penso que essa é uma diferença que eu vejo não só na minha vida, mas na vida dos colegas que eu tenho de profissão, que em algum momento escolheram o concurso público e viver a dor do concurso público no seu extremo, no sentido de, cara, a minha maior entrega é aqui, eu vou até dar certo. Conheço empresários que fizeram a mesma escolha, no contexto de empresário, né? Então eu consigo viver um pouquinho dos dois mundos, como empresário e também como professor e como, né, concurseiro, de que a maioria das pessoas não tem vivido profissionalmente suas próprias escolhas. Então, se você ficar refém do que você viu na rede social, de que alguém conseguiu ser aprovado aos 21 anos, 22 anos, ou estudando só 3 meses ou 6 meses, e a sua não é aquela realidade, você tem que construir a sua realidade. E pode ser que a sua realidade seja, hoje, aos 45, iniciar a contabilidade. Pode ser que a sua realidade seja hoje, imaginar que aos 50 você estará formado, estudando para um concurso de remuneração acima de R$25 mil, por exemplo, como é muitos dos cargos de auditores fiscais. Então, é a sua escolha? É o primeiro passo. Se é a sua escolha, aí, meu irmão, honre. Porque vai doer, independentemente da direção que você escolher, vai doer e não é pouco. Só que, trazendo o motivo de eu ter apresentado a ideia do livro, né, O Seminarista, no contexto de que é muito caro não viver a sua própria escolha. Então, em algum momento, vai ser necessário que a gente identifique, cara, esse projeto é meu. Se eu for perguntar à minha esposa hoje se faz sentido iniciar direito, talvez ela diga, não, porque de noite eu quero que você esteja em casa. Mas se o projeto é meu, eu preciso usar argumentos para envolver e mostrar até que ponto, para minha esposa, até que ponto essa escolha de cursar um novo curso, seja contabilidade, administração, sei lá o que for, até que ponto isso pode ser uma virada de chave e realização para a família. Estou abandonando a família, estou querendo que isso seja em prol da nossa família. Então, e aí vem o critério de comunicação, né? A forma. Uma coisa é chegar em casa, bater na mesa e dizer, vou fazer uma nova faculdade. Outra coisa é você pensar, amor, eu estava pensando, me ajuda e tal. Aí é a parte de comunicação mesmo. É toda uma negociação. É, uma negociação, cara. Bom, professor, a gente está quase acabando. Pô, me perdoem, eu falo demais. A gente vai, eu quero só... O senhor tinha mais 28 perguntas, eu não deixei, né? Mas já deixo o convite para o senhor retornar outras vezes. Foi uma tarde muito prazerosa e há pouco tempo nós tivemos o Dia do Contabilista, né? Então eu acho que tem muito a ver esse papo hoje. Aprendi muito. E antes do senhor dar o seu recado final, eu quero dar um recado para você que está me ouvindo. Em breve, nós teremos no CIESA o curso de Ciências Contábeis também. Então, você que tem interesse em cursar Ciências Contábeis conosco, ou Administração, enfim, venha, faça-nos uma visita. Nós estamos lá na Joaquim Nabuco agora.
e tenho certeza de que, assim como o professor Giovanni, você está entrando numa profissão que tem muito ainda a contribuir conosco. Professor, eu vou deixar o espaço aberto para o senhor agradecer e deixar o seu recado final. Perdão pela tosse várias vezes. Turma, olha só. Eu fiz algumas citações que não são minhas e nem faço, né, voto, sei lá, não estou tentando fingir nada. Estou citando os aprendizados que em algum momento eu tive oportunidade e que moldaram as minhas escolhas, minhas decisões. E muitas das vezes o momento da nossa escolha ou da nossa decisão, ela não surge em um evento, sabe aquele evento que você está vendo os fogos da virada de ano, que você fala, cara, esse ano tem que ser diferente, por exemplo, preciso tomar melhores decisões. Aquele momento é um momento mágico, por exemplo, né? Você olhar fogos de virada de ano e a vontade de mudar. Mas é engano seu achar que é aquele dia que resolve. Porque a maior parte das decisões que mudam a nossa trajetória, elas ocorrem em momentos como esse agora. De você estar me ouvindo, trocando ideia aqui, eu e o Rafael, não me ouvindo necessariamente, mas de no seu coração plantar uma ideia. No seu coração plantou-se algo hoje, por exemplo, seja na possibilidade de um novo curso, seja na possibilidade de uma pós-graduação, seja na possibilidade de um mestrado, seja na possibilidade de o estudo para um concurso, no seu coração cantou algo. Houve algo que fez seu coração cantar em algum momento, pode não ter sido agora. Mas é nessa pequena escolha que você molda o seu futuro. E é um monte de escolhas. Você não faz uma única escolha. Imagine que é uma porta que dá acesso a outra porta, que dá acesso a outra porta. Como eu imagino que esse momento foi uma porta, a primeira vez que a instituição me chama para um projeto, e eu torço para que outras portas sejam abertas. E numa das citações que eu tive a oportunidade de falar na semana passada, foi o dia do profissional contabilista, que é um dia que ele reconhece os profissionais da área contábil, tanto os contadores quanto os técnicos. E nesse evento nós recebemos os novos profissionais de contabilidade que haviam recém-aprovados no exame CFC, e eu pude declamar parte de um poema do Fernando Pessoa, que ele escreve em um dos poucos livros que ele assina sob o seu próprio nome, sem usar os heterônimos, e é o livro A Mensagem. E aí são 12 pequenas estrofes, eu não pretendo declamar aqui, mas é muito conhecido, que ele diz, mar português. Ele fala, mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. E ele, se você puder ler depois, uma pesquisa rápida, você vai encontrar esse poema. E ele faz um comentário no sentido de, é aquele que todo mundo conhece, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então ele começa dizendo, para te cruzarmos, né? Quantas pessoas tiveram que perder e tal. E aí, valeu a pena ou não tudo isso, né? Apesar de ser um poema que ele exalta o contexto europeu, o contexto de Portugal, tentando alcançar novos territórios, mas a parte que eu te chamo a atenção dizia, tudo vale a pena se a alma não é pequena, de que quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. No contexto de que se você almejou de alguma forma profissionalmente ser realizado, se você almejou remuneração, felicidade profissional, família, tudo isso pesa, não é uma coisa dos palitos, né? Ele exige muito da gente. E aí no finalzinho, as 2 últimas frases desse poema, que é muito curto e vale muito a pena você ler, ele diz assim, que Deus, ao mar, o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Então, se hoje tu tá diante de uma dificuldade muito grande, profissional, diante de uma dificuldade financeira muito grande, dificuldade familiar muito grande, e aí, cara, você virou adulto e você é o homem da casa, a mulher da casa, e tá nos teus peitos essa missão, aí você lembra dessa frase, que Deus deu ao mar o abismo e o perigo. Tipo, é difícil enfrentar. É difícil, mas foi nele que espelhou o céu. Então pode ser que a sua maior realização esteja exatamente nisso aí que você está enfrentando hoje, no seu maior desafio.
naquilo que eu puder ser útil. Estou à disposição, professor. Falo demais. Né? Acho que o tempo foi curto pra gente. Fico à disposição para qualquer novo chamado. certeza, Obrigado, professor. mestre. Obrigado de Eu que verdade. agradeço, professor. Estou pronto para as missões. Fiquem com a gente aqui no Atualiza César Cast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.